Boa noite a todos e a todas. Então, sejam todos bem-vindos à casa. Vejo que todos são novos na casa, né? Então, sinta-se sempre à vontade a virem na casa. Peço desculpas, o senhor é a primeira vez, né? Seja sempre bem-vindo. Então, para a gente harmonizar, a gente faz uma leitura. Antes que o nosso irmão Renato vai fazer a leitura, e depois a gente fará a prece. Do livro Pedi e Obtereis, de Carlos Bacelli, pelo Espírito do Irmão José. Tempos chegados. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O amadurecimento intelecto-moral da humanidade a predispõe no avanço do terceiro milênio da era cristã a um conhecimento mais amplo da verdade. A doutrina espírita, em relevando as realidades da vida do além-túmulo, vem modificar completamente a postura do homem em relação à própria vida. Aos poucos, com a noção de que é construtor de si mesmo. Ao longo de suas múltiplas experiências no corpo físico, o homem vai se desapegando do que é transitório, aprendendo a valorizar o que é eterno. Teorias errôneas tombam por terra, sofismas desaparecem, injustiças são reparadas, preconceitos se pulverizam. A ciência obriga a religião a estreitar os vínculos entre a fé e a razão, em acirrado combate contra o fanatismo, fruto da ignorância que por séculos e séculos escravizou o espírito humano em seus anseios de emancipação. Uma nova ordem mundial se esquematiza e espíritos missionários, em se corporificando na Terra, têm, em todas as áreas do conhecimento, influenciado o progresso ante os novos ventos que sopram, prenunciando dias melhores para o futuro. As leis se aperfeiçoam, a arte se espiritualiza, a solidariedade ganha força, a política se esmera. É verdade que a grande mudança social que se espera ainda exigirá um pouco mais de tempo. Todavia, o movimento de renovação que já esboça é irreversível. No mundo de agora e nos anos por vindouros, até que a Terra alcance de vez a sua maioridade. O espaço para a intolerância e a violência, a mentira e a perturbação será cada vez menor. Confiamos em que não mais haverá retrocesso, pois à medida em que o Cristo triunfar nos corações, o reino divino irá se estabelecendo para todas as criaturas. Agradecemos ao nosso irmão Renato pela leitura da noite de hoje e convidamos a todos os presentes para que cerrem seus olhos físicos, não como ritual, mas para harmonizarmos com a espiritualidade superior. Vamos fazer uma prece para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Nosso bondoso e amado Pai, nosso querido Mestre Jesus, nossos mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade de podermos aqui estar reunidos com a espiritualidade, com os nossos mentores, para assim darmos continuidade à nossa evolução. Pai amado, amado Mestre, queridos mentores, pedimos a proteção na noite de hoje, a inspiração, para que possamos bem entender e compreender o que for explanado na noite de hoje. Pedimos em favor do nosso irmão que possa ser amparado, intuído pela espiritualidade superior, para que possa bem fazer a sua palestra. Que assim seja. Então, apresentamos o palestrante da noite de hoje, a primeira palestra dele. Eu espero que todos
né, não, assim, não se aí entendam bem o que ele fala, porque vai ser a primeira palestra e é a primeira vez que ele vem na casa também. Então, que ele se sinta à vontade na casa e venha mais vezes. Tá? Então, boa noite, pessoal. Os nossos irmãos ali que vêm pela primeira vez, quando saírem, nós vamos pegar uma cópia da chave, tá? Voltem a hora que quiserem, tá bom? E é a segunda vez que eu venho na casa hoje, André. Eu gosto muito daqui, que eu quase estou morando aqui. O pessoal que está em casa, que todos estavam aguardando o nosso irmão Lucas, mas ele teve um problema, talvez ele chegue ainda a tempo, tá? Mas como ele ia falar sobre Jesus, então nós vamos falar sobre Jesus. É curioso, né? Não existe nenhuma fonte histórica da humanidade que registre, oficialize a passagem deste homem na Terra. Não existe fato histórico deste homem que nós chamamos Jesus. E a aparição dele na Terra foi tão importante que ele dividiu os tempos, antes e depois de Jesus. Mas a história de Jesus não está registrada. Há uns registros muito passageiros, né, na história do Império Romano. Um exemplo do Tácito, um historiador romano do século II, que em determinado momento ele escreveu sobre a primeira perseguição aos cristãos, sobre quando Roma era o domínio do imperador Nero, né? Foi um dos mais truculentos que a gente sabe, imperadores romanos, e quando os cristãos mais sofreram, talvez, na história do cristianismo. Também Flávio Joséfo também escreveu uma pequena nota por volta do ano 90 depois de Cristo, onde é mencionado uma nota ocasional a propósito quando foi apedrejado Tiago. E aqui tem uma curiosidade, é uma nota desse escritor romano. O apedrejamento de Tiago, irmão de Jesus. O assim chamado Cristo. São as poucas notas que existem. Não existe um registro histórico da caminhada dele. A gente tem que lembrar que para que Jesus nascesse, né, além de que ele quer nascer todos os dias nos nossos corações, mas para que ele nascesse para a humanidade, havia de ter um pai e uma mãe, assim como nós tivemos um pai e uma mãe. E nós tivemos um pai e uma mãe que, via de regra, foi selecionado pelo plano espiritual, para que fizéssemos, quando chegássemos naquela família, os ajustes necessários. Ele não precisava de ajustes necessários, né? Ele não tinha o que espiar. E talvez nem o que ser provado diante das provocações que a vida material nos provoca, nos apresenta. Mas ele precisava de um pai. E nós devemos lembrar de José da Galileia, que, segundo Emmanuel, era um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas. Emmanuel diz que nós não temos condições de fazer uma análise desse espírito que chamamos José. As análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Naquele período, Israel se encontrava sob o domínio de Roma e o imperador romano César Augusto. Ele decretou uma lei, esse imperador, à época de Jesus nasceu, de que deveria haver um recenseamento em todas as províncias romanas. José era da tribo de Davi e ele deveria ser contado na Galileia. Por que Jesus nasceu em Belém? Né? Por que Jesus nasceu em Belém? Eu digo brincando, por que Kardec nasceu em Lyon? E o Kardec não era de Lyon. Mas ele foi lá, a mãe dele foi lá por problemas de gestação, de fim de gestação, difícil, para que numa estação de águas ele nascesse, fosse um parto acompanhado por uma equipe médica mais apropriada. José teve que deslocar-se para Belém para responder ao censo. Quem de nós faria isso hoje?
Ele deslocou-se com a mulher dele grávida, final de gravidez, em um burrinho, quilômetros e quilômetros e quilômetros, para responder a um compromisso ético, moral, social. Olha a grandeza desse espírito que nós chamamos José. Quando ele chegou naquela cidade, em Belém, as pousadas estavam todas lotadas. Por quê? Era uma aglomeração de pessoas que tinham nascido ali e se deslocaram para lá para serem contados. Eles não eram miseráveis. José procurou lugar na pousada. As pousadas estavam lotadas. Muito comum é hoje para o gaúcho se alojar nos estábulos das fazendas. Não é? Onde dormem os peões que ficam nas feiras agropecuárias à noite? Junto do gado, junto dos cavalos. Eles se diminuem fazendo isso, o peão. As cavalgadas que vão buscar o fogo simbólico, esses companheiros que viajam às vezes ao lombo do cavalo 200 quilômetros, eles dormem nos estábulos das fazendas por onde eles vão passando já programado. Eles atiram o pelego no chão e ali eles dormem, e os cavalos ali ao lado. Então José com Maria procurou o estábulo. Era comum os viajantes, inclusive aqueles que não podiam pagar a pousada, alojarem-se na estrebaria, mas não junto com os animais. Nos estábulos tem um local onde ficam o feno, que vai ser servido aos animais, tem um local onde ficam os instrumentos que o peão vai pegar para depois usar no animal. Então, eles ficaram ali, naquele local, e era comum o viajante se alojar nas estrebarias. Era comum o viajante se alojar nas grutas, nas cavernas. Paulo Estevão, o livro, Paulo vai falar várias vezes. Quando eles estavam fazendo as viagens deles, se alojavam nas grutas, nas cavernas à beira das estradas. Era comum. Não tinha hotel de beira de estrada, posto de gasolina, restaurante, que nós temos as facilidades hoje. E que podemos dormir dentro do carro. As pessoas deslocavam a pé. E ali Jesus nasceu naquela noite. Né? Por um protocolo religioso, digamos, 25 de dezembro. Né? É uma data que foi considerada, mas não temos o registro histórico, como eu digo. Então, eles foram ali para cumprimento dessa determinação. Diz a espiritualidade, com o nascimento daquela criança, naquela noite, na estrebaria, começava a era, olha que interessante o que Emmanuel coloca, a era definitiva. Por isso que é interessante que ele dividiu a contagem dos tempos. Naquele momento começou a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Começava. De vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Jesus nasceu. Essa minha palestra, que eu já fiz em outras casas outro dia, e por curiosidade, tem uma passagem que o palestrante falou aqui na quarta-feira passada, nosso irmão Ricardo, né? Quando Jesus estava em torno de 40 dias, é um ritual judaico, né? A religião de José e a religião de Jesus, posteriormente, foi o judaísmo, porque ele cumpria os rituais judaicos. Né? Tanto que ele disse, eu não vim, né, bater de frente com os ensinamentos. Eu vim cumpri-los. Ele já nos dizia. 40 dias, conforme a lei de Moisés, está lá no livro Êxodo, capítulo 13, versículo 12 ao 15, diz assim, dediquem ao Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Ele era o primeiro filho de Maria. Mas, supostamente, José, um homem viúvo, já tinha filhos de outro casamento. E aí que entra Tiago, o irmão do Senhor. Né?
E também esse episódio está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Maria e José levaram o menino para ser apresentado ao templo. E aí que o nosso irmão falou quarta-feira, que está no meu trabalho aqui também, que o ancião que estava no templo, chamado Simeão, já a caminho do túmulo, ele reconheceu, ele pegou aquela criancinha no colo e sentiu que aquela criança tinha, digamos, uma aura, né? Contagiava quem estava nas proximidades, a energia que irradiava aquela criança, aquele espírito, né? E aí quando ele disse, né, que onde é que ele sentiu que ali estava presente o Salvador, ele vai perguntar se ele ia improvisar discurso, se ele ia construir um templo maior, né? Por que ele não tinha nascido nos castelos ou na nobreza do império, onde ele teria força, né, poder para trazer a mensagem dele. E ele encerra a passagem deste livro, tá, em algumas obras espíritas. O menino tenro ergueu a pequena mão direita, bateu muitas vezes no coração de Simeão, dizendo onde ele vinha implantar o reino de Deus. Um menino com 40 dias. Será que o reino de Deus está em construção no coração da gente? Continua a passagem desse espírito, né, a infância. E já na segunda infância, aos 12 anos de idade, um ritual judaico também. Essa é aquela passagem, bastante as mães devem lembrar dela, quando eles vão em caravana a Jerusalém, que a criança, neste ritual, o Bar Mitzvah, garotos de 12 a 13 anos, na época em que começa a puberdade, considerada a idade em que um garoto judeu adquire responsabilidade suficiente para aprender e seguir os mandamentos. Consiste na concessão da maioridade religiosa aos jovens judeus, entre 12 e 13 anos, quando entram na puberdade, né? Bar mitzvah significa filho da lei. Se for menina, bat mitzvah, é o nome designado para essa comemoração judaica, que até hoje os judeus honram ela, né? Fazem. Então, eles foram até o templo apresentar aquele rapaz que já entrava na adolescência, né? E lembra que tem uma passagem do Evangelho interessante que depois, quando eles estão voltando na caravana, as crianças talvez iam de correria, brincando, né, na volta, eles notaram que Jesus não estava na caravana. As mães, imagine, meu filho sumiu. Jesus e Maria voltam, a caravana segue, eles voltam. Era muito comum as pessoas se deslocarem junto das caravanas, até por segurança, né? Quem quiser ler o livro Lucano, Médico de Homens e de Almas, um livro sobre a vida de Lucas, vai falar quando o pai dele entrega ele para uma caravana, quando ele é levado para a Grécia, na caravana. Então, era comum, né, se deslocar aquele grupo de pessoas, ficava mais seguro, porque já havia os salteadores naquela época, né? Então, eles voltam e encontram Jesus no templo. Que alívio, né? As mães aí, meu filho, Maria disse para ele, por que nos fizesse isto? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. E ele respondeu, mas por que tanta preocupação? Por que tanta pressa de me procurarem? Disse ele. Não calcularam que eu estaria aqui no templo, na casa de meu pai, pois que me é necessário tratar dos seus assuntos. 12, 13 anos. Mais adiante, alguns anos, que eu vou falar, está no livro A Grande Espera, ditado pelo espírito Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo, em vida pregressa, naquela época do Cristo, ele era um essênio. E era uma comunidade essênica, e eles chamavam que o mundo já havia recebido a grande estrela, os essênios falavam. Os essênios
viviam como, digamos, nós aguardamos a chegada do mundo de regeneração. Eles se comunicavam por telepatia, as lideranças essênias. Eles já viviam como se fosse esse período de eles já eram espíritos regenerados. Nesse livro nós vamos encontrar Bezerra de Menezes, naquela época nós vamos encontrar Caibar Schutel, né? Lá do interior de São Paulo, fundador da editora O Clarim, e vamos encontrar Eurípides Barçanufo, que é o espírito que dita para a médium que foi sobrinha dele na Terra. E os essênios já sabiam que estava já na Terra a grande estrela, e procuravam por essa grande estrela, até que eles encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus no livro, A Grande Espera, esses que estavam ali, que encontram Jesus, a grande estrela, eles mandam uma mensagem por telepatia para as lideranças essênicas para que se reunissem para receber a grande estrela. Não vou citar os nomes aqui, mas Eurípides Barçanufo era um adolescente chamado Marcos, uma história muito triste, inclusive, no livro. O início da existência dele na Terra. E aqui nesse livro tem uma passagem que Jesus fala, quando ele chega ali nessa reunião. Já estava a comunidade reunida. E ele teria dito assim: irmãos, que a paz de Deus habite em nossos corações para sempre. Nós estamos tentando isso, né? Às vezes a paz não se afasta um pouquinho. A grande estrela, né, o jovem ansiosamente aguardado. E ele vai continuar falando. O desejo de todos os corações aqui presentes, é interessante que a gente trouxesse para nós, para a humanidade, se pudéssemos trazer para a humanidade hoje. O desejo de todos os corações aqui presentes situa-se na direção do bem comum, no anseio da liberdade espiritual. Mister se faça, coloqueis vossa vida ao serviço de tal anseio. E esse parágrafo da fala dele, ele fala assim: que mérito advirá um sonho sem edificação? Às vezes a gente passa a vida inteira planejando, né? Doar uma cesta básica e morremos sem doar um quilo de feijão. Não é? Eu quero fazer uma obra. Não, vou deixar para quando me aposentar. Graças a Deus, nós idosos conseguimos nos aposentar, mas tem muitas criaturas que não chegam a se aposentar, morrem antes, né? Aí não deu tempo. Então, né? O Emmanuel diz que o maior arrependimento do espírito chegando no plano espiritual é o tempo desperdiçado. O Emmanuel diz: o maior arrependimento é o tempo desperdiçado. E Jesus, criança, adolescente, continua falando: irmãos, olha o que ele teria dito: vosso ideal é belo pelos princípios, mas deveis iluminá-lo ainda mais pelo constante dar-se aos semelhantes. Os planos da divina escola do amor fundamentam-se no desejo bom e permanente. Olha o que ele teria dito: o desejo bom e permanente de atender às necessidades dos semelhantes como se fossem as nossas próprias necessidades. É aquilo que a gente diz: eu só vou saber o que é amor quando a dor do próximo doer em mim. Quando eu sentir a dor do próximo, aí eu sei o que é amor, né? Mas quando eu me torno indiferente ou desinteressado, não quero sair da área de conforto, né? Estou desperdiçando tempo e dádivas que a vida me deu. Se em cada esquina da dor postasse um soldado da esperança, em breve as ruas do mundo se iluminarão com as graças do eterno amor. Hoje, mais do que ontem, os escolhidos da divina misericórdia devem dar o testemunho da bondade, do devotamento, da compreensão. Outra não é a tarefa que o Pai vos confiou ao coração. A dor permanecerá na terra até que o amor se derrame em todas as consciências, impulsionando os servidores para a suprema sabedoria. Isso seria o Jesus adolescente.
Quem quiser esse livro, eu tenho em PDF, basta fazer contato comigo. Quem está nos assistindo em casa também, eu tenho em PDF. Eu mando para a pessoa pela internet. A Grande Espera. A médium que escreveu foi Corina Novellino. E a Corina Novellino, na primeira metade, né, do século, ela nasceu sobrinha do Eurípides Barçanufo, que viveu Eurípides Barçanufo, né, o apóstolo do sacramento, assim intitulado, e que é o espírito que dita esse livro. Era comum e é comum até hoje, não era só naquela época. Qual foi a nossa primeira profissão? A profissão do pai da gente, né? Meu pai era pescador artesanal. Eu digo brincando que quando nós, filhos, os homens, fazíamos sombra, quando ele olhava, um dos guris já fazia sombra, o sol batia, já a sombra se projetava no solo, ele dizia uma frase que ele disse para mim: amanhã vais para o mar comigo. E eu me tornei pescador artesanal aos 7 anos de idade. E não era assim na colônia, né? Já pode pegar uma enxada, né? Tu já pode levar o balde lá para tua mãe tirar o leite. Era comum. Então Jesus se torna um carpinteiro sob a orientação de José. E diz Emmanuel, né? Que esse carpinteiro tinha 2 grandes ofícios. O primeiro era trabalhar com a madeira. O segundo, e mais importante, que escondia sua verdadeira missão: mapear a alma humana. E ele mapeou, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, como jamais alguém fez nesse mundo. Ele sabia e sabe o que se passa na nossa intimidade. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que diz: os espíritos conhecem os nossos pensamentos? A resposta: a origem do que te fez pensar naquilo. Eles conhecem a raiz. E a raiz, muitas vezes, é a nossa emoção, né? Eu primeiro sinto raiva, para depois eu pensar em agredir. Eu não penso em agredir sem ter uma emoção, né? Sem a adrenalina se despejar na corrente sanguínea, né? Que também é um automatismo biológico, né? Quando eu sinto medo, o meu corpo reage despejando adrenalina na corrente sanguínea. E a adrenalina é uma energia, é um energético que nos dá força para nós fazer 2 coisas. E ainda é o remanescente do homem primitivo. Diante do medo, o que o homem primitivo fazia? Lutava ou fugia. Então, dizem os estudiosos que a adrenalina ainda é um remanescente. Foi batizado por João, às margens do Rio Jordão, que era seu primo, né? Ele era primo de João. E ali começa a sua trajetória, dando, digamos aí, efetivamente, o início da missão que ele veio nos trazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec coloca que podemos dividir as partes das matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Kardec, podemos dividir o Evangelho de Jesus em 5 aspectos. Mas para nós espíritas, seguindo a orientação de Allan Kardec, ele diz assim: as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, não é? É verdade, não é verdade? Até sobre os milagres, as curas que Jesus realizou. Hoje em dia, a gente estudando essas curas, à luz da doutrina espírita, nós conseguimos
ter uma interpretação melhor. Mas antes nós ficávamos muito no campo da imaginação. Mas como a gente viu, estudando fluidos, né, nós vamos conseguindo entender. E Kardec coloca, né, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a última, o ensinamento moral do Cristo, conservou-se constantemente inatacável. Porque o Evangelho ele foi muito modificado. Se nós pegarmos Bíblias de credos diferentes, inclusive credos das igrejas reformadas, igrejas evangélicas, protestantes, nós vamos encontrar diferenças. Determinado palavra, determinado segmento religioso não aceita aquela palavra. Um exemplo, a reencarnação que existia no primitivo e foi retirada posteriormente, né? E o que Jesus veio nos ensinar? Como diz Chico Xavier, ele não pediu para nós escalar uma montanha, né? O que Jesus nos pede são coisas tão óbvias, né? E a gente tem dificuldade de botar em prática. Mas nós estamos na melhor existência nossa. Imagina as anteriores, né? Eu digo brincando que as pessoas que me criticam, e tem jeito de me criticar, eu estou longe de ser perfeito, eu sou a minha melhor versão, né? O Ney é a melhor versão desse espírito na Terra. Imagina as anteriores, né? E qual é a mensagem que ele nos trouxe, né? A verdadeira felicidade nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, né? Ele nos fala sobre o sal e a luz. Vós sois o sal da terra. Se a gente faz uma comida sem sal, não tem sabor, né? O que Jesus veio nos dizer? Dá sabor à vida dela. Tu é o sal. Se eu sou o sal, eu vou dar sabor à vida da outra pessoa. Eu vou fazer a diferença na vida de outra pessoa. Eu vou temperar, né? O ódio, ele nos fala do adultério, dos juramentos. Eu podia citar aqui os capítulos, tudo é do Evangelho de Mateus. Está no capítulo 5, por exemplo, o sal e a luz, o ódio, o adultério, juramentos, a vingança. Aqui tem uma muito complicada. Para ele era fácil. Amai os vossos inimigos, né? Orai por aqueles que vos perseguem e odeiam. Não quero nem ouvir falar nessa criatura, quanto mais eu vou rezar por ela. E para ele era tão fácil, né? Quais foram as últimas palavras que ele falou enquanto estava no corpo humano? Pai, perdoa-lhes. Mas a segunda parte, eles não sabem o que estão fazendo. Se soubessem, não fariam. Né? Pediu que Deus perdoasse aquelas criaturas, mas disse, eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí ele tem um outro ensinamento daquela época. Às vezes a gente quer viver, eu faço tal coisa porque a maioria faz, né? A maioria acha que para virar o ano tem que se vestir amarelo. Esses balões estão aqui porque é a cor do centro espírita, talvez seja essa, e a gente fez a nossa harmonização segunda-feira, né? Mas é muito feliz a gente lembrar, porque é a cor da bandeira do Vaticano também, amarelo e branco. A maioria vai passar o ano de amarelo. Pessoal, há 2000 anos atrás, a maioria escolheu Barrabás. Nem sempre a maioria está certa. Né? Para que a gente pense nisso. Mas a maioria, vamos raciocinar. A maioria escolheu Barrabás há 2000 anos. Não foi? 2 Jesus, por curiosidade, né? Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás. Yoshua Barrabás. Os dois se chamavam Jesus. Então, ele nos fala sobre oração, as riquezas do céu, a luz do corpo, o costume de julgar os outros, nós não temos, é claro, né? Estamos num outro patamar, mas devemos ter sim, pessoal, nem que o outro seja eu, né? Como dizia um nobre amigo, né, o seu Clarino, tu aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para ti. Ó. Como é que eu sei que o outro é orgulhoso? Eu tenho que saber o que é orgulho.
Para mim saber o que é orgulho, eu tenho que vestir o orgulho, né? Não é que eu sei que o outro é egoísta. É porque eu sei o que é o egoísmo. Se eu sei, eu já sou ou já fui. Né? Ainda tenho resíduos em mim. Vamos adiantar um pouco aqui. Qual é a moral cristã que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15? Né? Está lá. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Qual é as duas doenças emocionais, né, de comportamento, virtudes altamente negativas, que não nos dão lucro, só prejuízo, e o prejuízo nós vamos colher quando nos apresentar lá depois da porta do túmulo? O orgulho e o egoísmo, as chagas da humanidade, dizem os Espíritos. O Evangelho de Jesus é o antídoto. Qual é o contrário do orgulho? A humildade. Qual é o contrário do egoísmo? A caridade. Né? E todos nós somos egoístas e orgulhosos, ainda faz parte do nosso ser. Às vezes somos mais, somos menos. É interessante que a gente identifique onde estamos sendo para a gente começar. Eu não dou isso aqui porque isso é meu. Um exemplo. Tu vai usar isso aí? Não vou usar. Mas não dou para ninguém. Isso era da minha mãe. A tua mãe já reencarnou e tu chama ela de neta agora ou de neto? Já parou para pensar nisso? Era do corpo, vestiu o corpo que aquele espírito se utilizou. Depois daquele espírito já está até de volta. Né? A gente chamando ele de neto ou de neta em casa. Não, mas eu não dou. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem, olha o que diz o Evangelho, a eterna felicidade. O orgulho e o egoísmo é o que não cansa de combater. E não se limita a recomendar caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. A gente estava conversando ainda agora no estudo que antecedeu a palestra. Me mostra a tua fé e eu te mostro minhas obras. Tem muito ateu que tem a chave do céu no bolso, né? E tem aqueles ateus que dizem assim, ainda eu sou ateu, graças a Deus. Né? Eu sou ateu, graças a Deus. E tem muito que se diz ateu e tem a chave do céu no bolso. No livro dos Espíritos, a questão 886, Jesus nos fala da prática da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nós temos muito mais do que pedir perdão do que de perdoar. Talvez atrás de mim tenha uma fila de espíritos fazendo cobrança, né? E eu tenho que olhar para eles e pedir, me perdoe. Hoje eu não faria, mas ontem eu fiz. Né? E na existência de anteontem talvez fosse pior ainda. Então nós estamos num progresso espiritual, por mais que a gente pense que a humanidade está perdida. Né? O mundo está um caos. O caos é a faxina, é a limpeza, é a transformação. Não é? Quando nós fazemos uma reforma na casa da gente, não fica um caos, poeira, faltando janela, porta tirada pelo chão, mas o resultado futuro, né? E aí vai ser permanente aquele resultado. Vai ser um intervalo de caos e vamos desfrutar por muitas décadas às vezes do benefício daquilo. Então nós estamos no caos da transformação, da limpeza espiritual, né? E para mim, Jesus nos ensinou o joio e o trigo. Tem que deixar os dois crescer para mim não arrancar errado, que os dois são muito parecidos, né? Jesus disse que era Deus em algum momento? Não. Se eu não sou Deus e ele é meu irmão, somos filhos de Deus, né? Só que ele é nosso irmão, digamos, mais velho. Não é obrigação dos irmãos mais velhos nas nossas residências, especialmente quando falta o pai e a mãe, assumirem a responsabilidade pelos irmãos. E nós conseguimos até hoje
infelizmente, talvez não vai se passar para gerações futuras, respeitar o mais velho, né? Obedecê-lo, buscar a orientação dele. E ele não afirmou tanto que ele disse, um exemplo no Evangelho de João, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Havia uma consciência maior, uma consciência que preenche o universo, a fonte geradora de tudo e que está em tudo. Não posso fazer de mim mesmo. Julgo segundo ouço e o meu juízo é justo porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós vamos encontrar várias passagens do Evangelho de João, de Lucas, onde ele diz que ele era o enviado, né? E só a título de curiosidade, um ensinamento bem interessante que Emmanuel nos traz a respeito de Moisés também, se eu acho aqui, no livro O Consolador, é um livro de perguntas e respostas bem gostoso da gente ler e estudar. Vai ser perguntado a Emmanuel se os 10 mandamentos tinham sido obra de Deus, né? E os 10 mandamentos é uma psicografia direta, né? Moisés pegou pronto, né? As tábuas da lei. É uma psicografia direta, né? E Emmanuel diz assim, vamos encontrar aqui. Ele vai dizer que, embora Moisés tivesse toda uma grandeza espiritual, mas que foram, na pergunta 269 do livro Consolador, embora Moisés trouxesse consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, era impossível que o grande... Ele não desmerece Moisés, e quem somos nós, né, para desmerecer o grande missionário dos judeus e da humanidade. Mas Emmanuel diz, era impossível que esse mensageiro dos judeus pudesse ouvir o Espírito de Deus, que teriam sido enviados do Cristo, que está no comando de todas as ações do nosso planeta, que teriam deixado aquelas orientações, os 10 mandamentos, né? E se nós tirássemos hoje todos os códigos de conduta civil e criminal do planeta, e vamos honrar os 10 mandamentos, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, senão será submetido à pena capital. Está lá nas obras de Moisés em Levítico. O filho que desonrasse o pai e a mãe seria morto. No Livro dos Espíritos, a questão 625, Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia. Essa resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos é a menor resposta que tem nas 1019 perguntas. É uma palavra, Jesus. A 625 tem a menor resposta de todas as perguntas. É uma palavra, Jesus. Depois vai ser completar, né? Jesus foi o homem que deu aos outros homens um sentido definitivo para a palavra amor. Ele era um espírito crístico, né? E se o que ele dissesse, o que ele disse, ficou registrado nos evangelhos, não fosse um ensinamento moral contundente, isso sobreviveria 2000 anos, 2024 anos, né? Não. É a medicação que nós ainda precisamos dela. Então, que a gente também pegue o hábito de pegar o Novo Testamento, né? Lê lá o Evangelho de Mateus, lê o de Lucas, lê o de João. Tem um livrinho maravilhoso que às vezes a gente não lê no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Após a crucificação, escreveu Lucas, reuniram-se para orar. Os apóstolos, 11, Maria e os irmãos de Jesus. Capítulo 1 do livro Atos dos Apóstolos.
Tinha mais assuntos, mas eu não vou continuar, pessoal, porque quarta-feira eu vou fazer a palestra, estou em casa também, dia de Natal, nós vamos ter palestra presencial e ao vivo no Facebook, tá? Então, vamos deixar a segunda parte, né, para quarta-feira que vem, mas teremos a palestra presencial, tanto na quarta, dia 25, quanto no dia 1º de janeiro, a virada do calendário. O nosso irmão André vai estar aqui fazendo palestra. Então, muito obrigado a todos que vieram, né? E tentamos substituir nosso irmão Lucas. Quem estava em casa esperando pelo Lucas, veio esperando pelo Lucas, teve que se contentar com um meio. Mas o Lucas é um amigo do nosso coração, ele teve problema. Quando ele ficou aflito de não poder estar aqui, ele sempre atende os nossos convites. E ele é um grande parceiro do nosso centro espírita. Então, nos resta agradecer ao irmão por ter, né, feito esse trabalho na noite de hoje. Como ele explicou, o nosso irmão Lucas não pôde vir e ele aproveitou esse tempo e nos brindou com as suas palavras. Agradecemos a todos que aqui vieram na noite de hoje e possam sempre virem, né? E como último pedido, como o senhor não trabalha para casa, nós pedimos gentilmente que o senhor faça a prece de encerramento e na prece de encerramento será um passe coletivo. Agradecemos a todos, então uma boa noite a todos. Querido, nossos irmãos, nossas irmãs, que possamos orar. Orar não é repetir, não é nada ritualístico. Orar é como se pudéssemos enviar a voz do nosso coração para o universo, para que essa consciência cósmica universal que chamamos Deus possa captar. E ele vai captar essa voz do nosso coração, os nossos pensamentos. Ele vai captar porque sempre há aqui ao nosso lado, muito próximo, ou mesmo distante, mas com capacidade de atender às nossas aflições, o nosso peditório. Haverá um mensageiro, um discípulo de Jesus, um dos seus ministros, dos seus embaixadores que estão esparramados ao redor desse planeta amado. Então podemos dizer silenciosamente pelo pensamento aquilo que não diríamos para outra pessoa, porque sentiríamos vergonha e ainda não temos essa humildade como nos ensina Jesus. E com certeza nós temos muito mais que agradecer do que pedir. Pois quantas vezes recebemos desapercebidamente doenças que talvez não somatizamos, mas estavam programadas. Mas Jesus, através dos seus médicos da espiritualidade, não permitiu. Porque ele precisa do operário eficaz, aquele que trabalha na construção do reino. E que possa descer, então, sobre todos nós energias, fluidos, nos fortalecendo. Mas nos fortalecendo as nossas pernas para caminharmos mais distante. Os nossos braços, as nossas mãos, para que sejam mais estendidas, com a palma da mão virada para cima. Fortalecer a nossa saúde mental para que, através do pensamento, possamos orar por aqueles que estão distantes e eu não posso alcançá-los fisicamente. E
por isso oramos nesse momento, amado Mestre Jesus. Ampara, conduz ao arrependimento tão necessário nossos irmãos que são prisioneiros nas penitenciárias, cadeias, presídios. Ampara, Senhor, com teu amor e com as bênçãos e o carinho de Maria, Mãe da Humanidade, outros irmãos que são prisioneiros, nos orfanatos, nos abrigos, nos asilos, na fase presídio de jovens aqui na nossa cidade. Porque mesmo nos presídios, Senhor, tu podes enviar os teus mensageiros e eles passam imperceptíveis pela guarda. Eles adentram nossos lares de noite, sem que abramos as portas ou as janelas, e deixam a presença marcante quando deitamos aflitos e acordamos com esperança, pois recebemos o alento, o conselho, o abraço fraterno naquela noite dos nossos amores, nossos familiares, mentores, anjos guardiões, ou somente embaixadores do Cristo, que visitam todos os lares e que possam especialmente visitar os lares onde a miséria fez morada, a dor aflitiva vive junto, especialmente nesses lugares, e com certeza esses lares, muitos deles estão nas regiões em guerra no nosso planeta. E um dia tu possas, amado Mestre Jesus, silenciar os canhões. Que a tua paz esteja com toda a humanidade nos dois planos da vida, que assim seja.